Deu a louca no Thor. Thor, Amor e Trovão, uma comédia de ação da Marvel Comics, né? O mais novo lançamento do cinema aí do nosso guerreiro nórdico, Thor. É isso aí, vamos falar de Thor hoje aqui no Cinefilia Pop, vem com a gente. Vamos lá. É isso aí, Thor, mais uma comédia aí do Taika Waititi, estrelado pelo Chris Hemsworth e a Natalie Portman aí. Mais uma, eu acho que é o filme mais comédia da Marvel, assim. Pelo menos puxando de memória aqui, eu não lembro de um filme que seja tão jocoso, né? Ser tão meio paródia assim. E aí, Aldo, o que você achou do filme? Cara, realmente assim, que seria uma comédia e eles iriam entrar nesse jogo da brincadeira, a gente sabia, né? Sim, esperava. Taika Waititi na direção, que é um cara até que é muito criativo normalmente, muito inventivo, um cara interessante assim, e é legal ver esse tipo de diretor. A gente cobra bastante às vezes da Marvel sair um pouquinho da caixinha, fazer uma coisa um pouco diferente, como aconteceu com o Sam Raimi no Doutor Estranho, né? Mas aqui eu não imaginava que as coisas iriam, na minha opinião, né, perder tanto o controle da situação do que estava acontecendo, assim. Me pareceu um filme um pouco tudo ao mesmo tempo misturado e sem muita conexão nada com nada e com um humor exagerado e muitas vezes sem graça. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu, assim, porque eu esperava do Taika Waititi um humor inteligente, um humor esperto, né, algo que traz uma inteligência, né? Mas eu acho que parecia um roteiro escrito por uma pessoa da quinta série, assim, uma coisa um pouco bizarra, assim. Engraçado esse filme que, assim, algumas partes que são de meio mais dramáticas, ele meio que pula, né? Ele vai e acelera, assim, pra chegar na parte mais humorística, na parte da piada, né? Eu tava lendo algumas notícias falando que o Christian Bale teve algumas cenas que foram as favoritas dele e foram cortadas do filme, né? E a introdução do próprio Christian Bale como vilão eu achei muito rápida, assim, ó. Ele é esse aqui, ele ficou mal por isso, pula pro Thor. Vai que vai, não desenvolveu muito. Criou lá em 5 minutinhos, já cria o vilão, cria o que ele quer lá, o objetivo dele. E agora vamos pra parte engraçada e rir. Algumas piadas eu achei que funcionaram, mas teve muita coisa que eu achei fora do lugar, assim. Muita piada fora do lugar. Que não cabia fazer piada naquele momento, assim, por estar uma situação de perigo ou uma situação mais séria, vamos dizer assim. E aí joga aquela piadinha lá que tira todo o peso do negócio, né? Tem hora que você pensa assim, não vai acontecer nada. Os caras tão rindo aqui, cara, como é que vai acontecer alguma coisa? Então, assim, até quando já começa o filme, né, parece que você tá vendo uma cena do Monty Python sobre super-heróis, né? Uma brincadeira chega nesse nível mesmo. Né? O Thor tá lá todos seguro de si mesmo, de que não, tá tendo uma guerra imensa, ele, e aí galera, cheguei aqui, assim, com uma total indiferença por tudo que tá acontecendo, ele chega, destrói todo mundo de forma muito fácil, né, acaba com tudo, até o Van Damme, né, referência a Van Damme é feita ali, uma coisa que realmente você não espera, assim, que chegasse num ponto tão grande de parecer que a gente tá vendo uma paródia de um filme de herói, não de fato um filme de super-herói, né. Se fosse uma paródia de filme de herói, você entenderia, né? É uma zoeira com um super-herói. Então ele tentou trazer uma coisa quase de sketch mesmo, de comédia, né? Parece que a gente tá vendo um episódio de Saturday Night Live, alguma coisa assim em alguns momentos, né? Um episódio de Saturday Night Live de 100 milhões de dólares. Exatamente. E você fica assim, mas meu Deus, isso aqui ainda é um filme do Thor, calma, né? Ele até fala, né? Uma grande aventura do Thor, essa é uma clássica aventura do Thor. E o que você tá vendo ali não é uma grande ou uma clássica aventura do Thor, é uma aventura que, na verdade, no fim das contas, não é uma aventura, é uma grande brincadeira, né? Poderia até funcionar, né? Acho que é essa a questão. O problema não é ter humor e não é ter um diretor autoral fazendo esse trabalho e tendo alguma liberdade. O problema é que, apesar de tudo isso, a coisa não funcionou, a coisa não deu liga, né? Você cria uma história super tensa em que crianças são raptadas, em que você já teve lá a destruição da cidade e agora eles estão meio que sobreviventes, assim, resistindo ali nessa nova Asgard, né? E todas as crianças são raptadas, é uma coisa tensa e você trata tudo com desdém, sabe? Acho que esse que é o problema, assim. Toda a história foi lidada com muito desdém por parte do roteiro, da direção, assim. Tudo completamente, sim, dispensável, né? Nada importa aqui. Tudo é só pra rir. Só que muitas vezes as piadas também não têm graça, são de muito
pouca inteligência, uma coisa assim bobinha, piada ruim mesmo, sabe? Coisa de tiozão, assim, uma coisa que acaba não funcionando tão bem, né? Então acho que o filme perde muito, assim, consistência com isso. Fica uma coisa boba, me pareceu isso, em muitos momentos. Não o filme todo, tem partes boas, né? Sim. Mas no cômputo geral, assim, fica parecendo mais uma produção meio bobinha, assim. Sim. Uma coisa que você falou interessante que é, por exemplo, Asgard, como ela é mostrada, né? A última vez que a gente viu Asgard, eles eram como refugiados, né, no espaço. Meio que até o pessoal falou, faz uma situação com os refugiados no mundo, sem lar, tentando procurar um novo lar. Aí aqui chega, eles quase fundaram uma Disneylândia. Exatamente. A Disneylândia Asgard, tipo, todo aquele drama de estarem procurando terra, isso aí esquece, não tem. Isso aí virou uma Disneylândia lá, onde um parque temático, onde eles tem uma cidadezinha, uma prefeiturinha, parece uma cidade do Hop Harry lá. Isso mesmo, isso é muito estranho, né? Isso é estranho. Porque você tá refugiado, né, cara? Acho que tinha algo interessante pra você trabalhar, né? Nessa questão. E parece que tudo vai pro ralo, assim. Toda essa questão de Asgard não importa, é uma grande festa. Exatamente. E essa parte que você falou da introdução, né? Porque logo no início tem um perigo lá e tá os Guardiões da Galáxia e ele chega, né? Chega o Thor. Parece o Zohan, parece a cena do Zohan quando ele chega. Sabe aquele cara que tá no meio da guerra e tá fazendo piada e nada atinge ele. E aí ele faz umas coisas absurdas, mano, quase o Zohan assim da Marvel, cara. Quem assistiu o Zohan pega a referência. Assim, o que dá pra gente trazer de coisas positivas, né, do filme, talvez. Eu gostei, assim, da concepção visual, de alguma forma, da questão do gore, né, do vilão. Sim. E o Christian Bale, acho que ninguém, né, ele não precisa provar mais nada pra ninguém, ele é um dos melhores atores em atividade hoje. E ele, de novo, apesar de ter alguns momentos que a direção leva a coisa pra um lado um pouco meio caricato, de vilão ruim, porque o roteiro não desenvolve um bom trabalho na concepção dele, acho que visualmente é muito interessante. Tanto que a cena que eu acho que eu mais gosto do filme é quando eles, pela primeira vez, o Thor encontra com ele, né? Mesmo assim, ali, eles, no momento que finalmente ele consegue trazer uma tensão, realmente algo envolvente, que você realmente se interessa pelo que vai acontecer, e realmente existe uma ameaça, né, contra o herói ali, vem uma piadinha besta pra cortar o clima. Então, assim, a concepção visual é muito interessante, o uso do preto e branco, né? E daquelas cores indo aparecendo assim, monocromaticamente. Fica bonito, né? Mas é uma parte curta do filme, um momento que parece que a gente entra num outro filme de repente, e aí volta de novo pro filme que a gente estava assistindo antes. Acho que eles tinham ali uma concepção que poderia ser a base do filme em geral, assim. De ter humor, tudo bem, né? Ter momentos de contração, a Marvel sempre tem e nunca é um problema. Mas eu acho que a história e os eventos são muito sérios e são muito tensos pra ficar numa coisa assim tão rasa, tão bobinha e tão desinteressante, sabe? Sim. Esse vilão do Christian Bale, né, o Gore, ele é um vilão que tinha tudo pra ser aquele vilão que você entende as motivações dele, né? Pelo que ele passou e o que ele quer fazer, você fala, porra, até que faz sentido aí o cara ser vilão. Mas é tão rápido, construído tão rápido isso aí que você acaba meio que... ele virou um vilão do mal pra fazer maldades malignas, sabe? Eu acho que foi pouco explorado essa questão dos deuses, né? Porque ele é um cara que quer uma vingança com todos os deuses. E aí é legal essa coisa de, por exemplo, o primeiro deus que ele confronta, e acho que o único no filme todo, que você mostra ali essa imperfeição dos deuses, né? Sim. E até esse lado mais cínico, mais hipócrita desses personagens que poderiam ter sido explorados de uma maneira muito mais ampla, né? Fica aí uma promessa de que nos próximos filmes isso possa ser explorado, mas agora já não vai ter mais o Gore pra fazer esse confronto com esses deuses, né? Eu acho que foi perdido um filme inteiro com ele, que na verdade mostrou muito pouco desse personagem, do potencial dele, da capacidade que poderia ter se criado várias cenas e vários momentos interessantes com ele, e até mesmo a relação dele com o Thor, né? Uma relação quase que inexistente, assim. Ele não tem nada... Não existe assim, um antagonismo muito bem desenvolvido, né? O Thor é um fanfarrão que tá lá, indo lá salvar o mundo, e ele tem um foco, né? E comete uns erros meio
idiotas no meio desse processo dele. E, enfim, tudo acontece de um jeito meio... Bom, mas eu ia te perguntar o que você achou da questão da personagem da Natalie Portman, né? Agora chegando como essa mulher Thor. Então, ela chega com uma carga mais dramática, digamos assim, né? É o que dá o... Porque se não tivesse ela também ali no filme, aí o filme ia ser uma comédia do começo ao fim, praticamente. Ela que dá um pouco da carga da emoção, tanto pelo fato dela ser o ex-amor do Thor, estarem se resolvendo, quanto também por uma outra questão do roteiro lá. Além dela ser a poderosa Thor, né? Mas ela como atriz é muito boa, também não tem muito o que provar, ela é uma boa atriz. Ela consegue entregar as partes que precisa ser mais dramático, né? Mas eu acho que a própria comédia tira um pouco do peso do drama dela que ela tá vivendo lá. Logo no começo do filme a gente percebe que ela tá aí com uma doença muito séria, muito grave, né? E essa enfermidade dela é trabalhada, tenta se trabalhar de uma maneira dramática, mas todo o ambiente do filme corrobora para meio que tornar aquilo muito superficial, né? Assim, e é um tema complicado para você tratar de forma tão caricata, assim, né? Então também é uma coisa que meio que não combinou, né? Essa coisa o drama que ela tá vivendo naquele momento, o clima do filme, assim, foi uma coisa completamente destoante, assim. Embora essa parte é exatamente parecida com a história original dos quadrinhos, né? Isso aí não tem o que falar. Tem essa questão mesmo, dela tá com esse problema e usar o martelo, enfim, tudo isso tá lá. Só que encaixado no filme, ele fica meio estranho, entendeu? Fica meio deslocado. Essa personagem da Jane Fonda, ela... Jane Fonda? Não é? Não, Jane Foster. Tá. Essa personagem da Jane Foster, ela tinha uma expectativa grande, né, pra ela virar uma super-heroína, enfim, né? E aí, eu acho que isso apareceu de um jeito muito pouco desenvolvido também na história, muito de repente, né? E acho que eles tentam criar ali um clima romântico, até inclusive justifica até os atos finais, né? Que é muito importante, mas que eu acho que houve uma grande dificuldade, assim, de fazer esse clima romântico realmente se tornar algo crível mesmo, né? Parece que é uma coisa meio forçada. São poucas cenas que eles deixam pro roteiro conseguir trabalhar isso, né? Poucos minutos. Eles gastam muito tempo com muita piadinha, como aquela grande cena do Russell Crowe como Zeus, que aquilo, assim, coitado do Russell Crowe, né? Nessa idade, nessa fase da carreira dele, ser colocado nesse patamar de ridicularização quase, ficou uma coisa bem complicada, assim, né? A forma como foi concebido esse personagem do Zeus é muito exagerado, né? E se você for olhar ceticamente o filme, assim, se você for ser chato mesmo pra analisar, por que ele é o Zeus, sendo do jeito que ele é lá, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa tipo, ele é aquele cara que é desengonçado, mas na hora ele é um pica das galáxias super forte. Não, ele é só um alívio cômico, assim. O que ele faz para ter se tornado Zeus e ser essa pessoa que é o maior deus, né, mais poderoso? E aí é um cara que é uma coisa assim aberrante de tão tosco, né, uma tosqueira mesmo. Aí eu achei bem mal feito, assim. Fiquei com dó do Russell Crowe, acho que ele entrou numa roubada aí, coitado. Vai ganhar uma boa grana, né? Não dá pra reclamar. Ou meio que tá se divertindo fazendo aquilo ali, sabe? Tipo, como filme, como uma comédia, se você sentar lá, desligar o cérebro e assistir como uma comédia de ação, aí você se diverte, você não vai ficar pensando, nossa, mas isso tinha um peso aqui, não tem mais. Você o filme vai te levando, piadinha, parte séria, piadinha, parte séria. Você consegue se divertir, entendeu? Agora se você for pro além disso, começar a analisar, pegar até uma coisa um exercício engraçado que eu fiz foi tentar lembrar o primeiro Thor pra esse filme. Gente. Nossa. Eu acho que o Thor aí, pensando nessa história toda dele, desse desenvolvimento, teve uma dificuldade tá tendo até hoje uma dificuldade muito grande de achar a identidade dos filmes do Thor, né? Eles mudam muito, teve os primeiros filmes, né? Que tem essa pegada quase shakespeariana. Agora tem esses novos filmes do Taika. O primeiro, Ragnarok, ficou bom, ficou bem interessante e acho que tem um equilíbrio legal, assim, que esse filme aqui perdeu completamente, assim. Então eu acho que é difícil, tá sendo difícil encontrar um lugar, um certeiro assim para os filmes do Thor, né? Tá tentando encontrar, mas tá difícil porque muda muito, uma coisa meio sem coerência uma coisa com a outra.
Mas eu acho que se houver mais filmes do Thor, né? Porque no final lá, Thor vai retornar. Parece que ele vai estar no Guardiões da Galáxia, enfim. Mas se tiver mais filme do Thor, eu acho que a pegada vai ser essa. A atuada vai ser pra comédia. Não vão voltar com aquele Thor sério e voições, não. Vai ser coisa pra comédia mesmo. E é aquela coisa, como comédia pastelão pra família toda assistir, ele funciona lá nas suas quase 2 horas lá. Funciona. Pra mim foi bem sofrido, assim. Fora alguns momentos bem específicos, bem pontuais. Eu fiquei com muita preguiça do filme. Claro que ver no cinema os efeitos especiais. Tem umas partes de efeito especial que também não é boa, que é um pouco complicado, né? Vários momentos é muito bom, mas tem uns momentos que deixa a desejar um pouco. Pra mim, assim, eu não lembro de achar um filme da Marvel, de todo o universo, desde o Homem de Ferro, um filme que eu desgoste tanto, assim. Eu achei divertido, eu embarquei na proposta. Falei, quer fazer uma comédia? Então vamos pra comédia. Não é igual o Ragnarok, que era comédia, mas tinha o Hulk lá, tinha vários personagens, tinha aquela questão toda, tava quase chegando na Guerra Infinita lá, Ultimato. Agora aqui não, aqui tá totalmente despretensioso. Pra não falar que ele não acrescenta nada. E na cena pós-crédito você tem um personagem novo que é apresentado lá, né? Que nos quadrinhos, a gente não vai revelar quem é, né? Mas pra mim também nunca foi um personagem que falou, nossa, ele é legal. Pra mim é meio chato lá dos Vingadores classe B. Mas trouxe isso de novo, assim, mas fora isso ele é totalmente avulso no universo Marvel. Então é isso aí, essa é a nossa opinião sobre o Thor. E diga aí o que você achou do filme, né? Tá todo mundo comentando, você também achou uma porcaria, achou legal, tem momentos que salva. Riu, se divertiu, passou raiva, deixa aí nos comentários. Então é isso aí, galera, valeu! Valeu!